Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, curta e compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, sou o Walterson Mengali e vamos iniciar No Foco, a verdade nua e crua. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou o Walterson, homem branco de 37 anos, com a camiseta bege, tô com cabelo preto, barbas, olhos claros e hoje a nossa convidada é Paula Andréia, mais conhecida como Paula, assistente social, servidora pública de Jandira, ativista desde adolescente nas causas sociais. É criadora de vários projetos sociais como o Acolhe Jandira e também, que cuida de pessoas em situação de rua. Além disso, também tem o Musicoterapia, a Arte das Cordas. E acabou de me contar aqui que tem o outro projeto que está quase para ser lançado aí, que é o Prosperity. Não é isso? Que faz a questão do desenvolvimento humano e da inteligência emocional. Paula, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Tudo bem, boa tarde. Prazer em estar aqui com vocês, nesta tarde. Gostaria de fazer a minha descrição. Sou mulher branca, de 38 anos, cabelos longos pretos. Estou vestida com cor azul. Bem-vinda aqui no nosso podcast. Paula, gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Quem é a Paula? Quem é a Paula Andréia, assistente social, essa mulher guerreira? Bom, eu sou uma ativista social desde a minha adolescência, onde eu trabalho com desenvolvimento humano e venho se aperfeiçoando, melhorando, e idealizando projetos ao longo da carreira. Na adolescência, muito ligada às causas humanas. Posteriormente, fui empresária na área da logística. Continuei trabalhando nas causas sociais. E depois iniciei a graduação em serviço social. Então, hoje eu sou assistente social há 13 anos. Sou especialista em saúde pública e neuroeducadora. E sou mediadora de conflitos. Media bastante conflitos? Muitos conflitos. Depois a gente vai conversar sobre isso, a mediação de conflitos, que é importante, legal. Sim. E nessa atuação, ao longo dos 13 anos, pelo amor, em trabalhar com a vida humana, em desenvolver, em auxiliar, como nosso pilar no serviço social é a garantia de direitos. Então, nós trabalhamos nesse viés da garantia de direito, da emancipação humana, da politização do conhecimento. E esse trabalho, ele é edificante. Legal. Paula, como é que você chegou na questão da ciência social, Hoje você é servidora pública, E como que como foi construída essa história até você chegar lá? Conta pra gente um pouco sobre isso. Nossa história começa em São Paulo. Bacana. São Paulo, começo a atuar em comunidades, em várias comunidades das regiões Zona Norte e Zona Sul da capital, fazendo um trabalho de fortalecimento e desenvolvimento humano das pessoas, com encaminhamentos para a rede intersetorial, com diversas ações sociais. Então, nós fomos expandindo esse trabalho. Temos trabalho também na regularização fundiária em Mariporã. Sou representante de imigrantes haitianos. Certo. E esse trabalho ele vem aumentando cada vez mais com comprometimento, que nós somos uma equipe. Posteriormente, advindo de um concurso público de 2016, eu recebi a notícia do concurso público, do chamamento, então resolvi mudar a minha vida para Jandira. Legal.
E desde então estou empenhada nos trabalhos, né, sociais, nos projetos, onde você citou alguns nomes, né, podemos falar um pouco a respeito. E como servidora pública, nós temos muitas questões e muito a trabalhar na cidade de Jandira para o seu desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Como assistente social, depois atuei como gestora da Proteção Social Especial. É uma divisão, porque a assistência social ela tem duas partes, né? Proteção básica e proteção social especial. E eu era gestora dessa parte da especial, que está ligada com o Conselho Tutelar, com o SAICA, Serviço de LPI, com o CREAS, que é a parte já do risco, quando sai da prevenção e passa para o risco, né? Resumidamente, para ficar um pouco claro do que é assistência social. Nesse sentido, fui coordenadora e fui idealizadora do projeto Acolhe Jandira. Bacana. Em atendimento a uma determinação estadual, que todo o estado, né, de São Paulo ele precisa ter condições de acolher as pessoas em situações de rua, porque nessa época é muito difícil, porque perdemos muitas vidas, né? Em alguns lugares, quando não se tem políticas públicas eficientes de acolhimento para esse público, que precisa ter um olhar diferenciado, nós precisamos cuidar dessas vidas com empatia, com acolhimento digno e com trabalho técnico. Isso é super importante, né? Quando você tem pessoas no equipamento público que tem essa preocupação, que tem, né, isso como um projeto de vida também, que é cuidar do próximo. E o pessoal precisa entender que os moradores de rua nem sempre foram moradores de rua. Passaram por algum problema lá atrás, né? E hoje estão em situação de rua e que tem chance, né, de recuperar essas pessoas. Tem chance, sim, eu sou prova disso, né? Ao longo da carreira, trabalhei em São Paulo, no 4º maior complexo de pessoas em situação de rua, onde foi edificante, foi maravilhoso o trabalho, e traz frutos até hoje, né? Porque quando fazemos o trabalho com amor, ele não para, ele só floresce e vai crescendo cada dia mais. Então, com toda essa experiência da estrutura que temos em São Paulo, né, chega numa cidade de 122 mil habitantes, que vê o déficit da assistência social, da saúde em vários departamentos e setores públicos, e você como projetista social, não tem como não pensar em fazer projetos para que essas pessoas também tenham oportunidade, né, de se incluir, de emancipar e voltar para a sociedade de uma forma digna, né, com respeito, enfim. E no projeto Acolhe Jandira, nós fizemos um trabalho maravilhoso de acolhimento, teve retorno, né? As pessoas elas tiveram a possibilidade de se ressocializar e ter o retorno familiar, o convívio familiar. Teve outros que foram receber o auxílio aluguel para continuar no fortalecimento da sua emancipação, conseguiram emprego, tiveram sua autonomia. Então, esse é o resultado técnico na vida de uma pessoa em situação de rua, porque ela nunca foi e não é moradora de rua. Nós usamos os termos pessoa em situação de rua, né? Exatamente. Que teve algum motivo no passado, né? Mental, em saúde, doença, familiar, né? Uma questão o levou nessa situação. Porque nessa área nós deparamos com pessoas formadas, com advogados, pessoas que têm formação em direito, pessoas com formação em diversas áreas. Tem pessoas que já vi relatos, né, que falam 1, 2, 3 línguas, Sim, né? tive essa situação. Inclusive eu tenho, né, uma pessoa de São Paulo que mantém, desde o meu trabalho em 2015 em São Paulo, ele mantém contato comigo até os dias de hoje. E ele é professor de inglês, pra você ter ideia, né? Mas ele ficou 4 anos em tratamento contínuo, em atendimento social, aceitando o processo de mudança, o processo de saúde e doença, porque é tudo um processo que a pessoa também precisa aceitar para que consiga alcançar os objetivos, né, do tratamento e da cura, né, dessa libertação. E é um trabalho conjunto. Né? Paula, já vamos aproveitar que nós estamos falando sobre pessoas em situação de rua. Manda um recado também, né, para os familiares, que às vezes tem alguém, né, que está em situação de rua, às vezes, né, tem aquela questão familiar, mas para não desistir dessas pessoas, né? Essas pessoas estão ali, né, e precisam do apoio familiar. Então manda um recado para as famílias dessas pessoas. Sim. O apoio familiar para a pessoa que está hoje na drogadição, que está com problema em saúde mental, que primeiro a sociedade precisa entender que drogadição ela é um problema em saúde mental. Ela tem uma referência
nos códigos internacionais de doença, considerada F19. Então, ela está na classificação de doenças, então, portanto, ela é uma doença. E as pessoas, enquanto não entendem que é um processo de saúde e doença, né, fica naquela falácia, né, de que a pessoa, enfim, com termos pejorativos referente à pessoa, e, na verdade, não. Existiu algum fator da vida que o levou a nessa situação. E, para as famílias, eu sempre digo que não desistam dos seus parentes, conhecidos, e o que nós precisamos fazer é acolher essas pessoas. É para que ele e ela se sinta acolhido, né? E possa sair dessa situação e entender que ainda há vida. Enquanto há vida, enquanto existir vida, tem que haver essa persistência pela vida. E nós não podemos também desistir do nosso semelhante quando nos deparamos com ele. Certo. Né? As pessoas, às vezes, não enxergam a pessoa em situação de rua. É invisível, né, aos olhos da sociedade. Isso. Mas quando ela tem um problema familiar ou algum conhecido, aí ela começa a enxergar e fala, nossa, eu não sabia que o número de pessoas em situação de rua era tão grande assim. Olha quantos tem ali, olha quantos tem aqui. Entende? Então, é uma mudança mesmo, né? E nós temos que dizer para essas famílias, não desista, busca apoio técnico, busca apoio profissional, a rede pública, existe diversos serviços públicos, né? Em nossa cidade de Jandira não temos o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, tão necessário na cidade, mas nós não tivemos ainda oportunidade de implantar, para acolher esse público que precisa, que é um tratamento diferenciado do CAPS convencional em saúde mental. É saúde mental, mas como tem o fator álcool e drogas, precisa ter uma implantação de serviço específico, e nós não temos esse serviço na cidade. Precisamos ter acolhimento digno, serviço sério, né? Como estávamos tendo o desenvolvimento do projeto Acolhe, um projeto sério, um projeto com corpo técnico, com assistente social, tudo bem que eu era coordenadora, era assistente social, mas cumpriu os papéis, né? Cumpriu-se os papéis e foi possível, com muito engajamento, com muita garra, apoio da sociedade, tivemos apoio da sociedade civil para que esse projeto não pudesse ter sido fechado. Aí eu pergunto para vocês, jandirense, por que esse projeto foi fechado? Né? Então, isso nós podemos falar, só que em outra oportunidade mais para frente. Legal. Então, veja, não se pode fechar projeto social que está dando resultado, ele tem que se tornar política pública. Né? E assim, consequentemente, aí tem um projeto de musicoterapia Arte das Cordas, que foi um projeto criado em 2022, dentro desse projeto Acolhe Jandira. Então, dentro do Acolhe Jandira, nós fazíamos a oficina, vários outros, né? Visando essa preparação humana, né? De qualquer forma, porque a música, ela cura, né? A música, ela é tratável. Você tem vários mecanismos, né, de terapia através da música, onde trabalha as emoções. E para a pessoa realmente ela ter uma mudança emocional, psíquica, ela passa pelo processo de dor. Ela passa pelo sofrimento para curar-se. Então, são processos relacionados, integrados, né? Saúde e doença, e a musicoterapia ela é muito útil. E nós fazíamos a musicoterapia dentro desse projeto Acolhe Jandira. Pegava emprestado, né, de amigos, caixa de som, microfone, aí o orientador social levava o violão, que ele toca e canta. Um abraço para você, Felipe. E fazíamos acontecer naquele momento, né? E era muito bom porque os nossos assistidos, eles iam dormir com mais tranquilidade, com aquela calmaria, sabe? Com aquele desejo de mudança. Então, era sempre de sexta-feira, o final de semana era mais calmo. Então, era uma forma também da gente trazer essa paz, essa tranquilidade, né? E a esperança de um futuro melhor, né? E sobre essa questão da musicoterapia, né, tem a questão da cultura como um todo, né? Sim. Né? O que você tem que falar um pouco pra gente sobre a questão da cultura em Jandira, Paula? Bom, através do governo federal temos tido um incentivo, né, sobre a Lei Rouanet, entre outras, e isso tem dado oportunidade aos nossos artistas locais a estarem desenvolvendo seus projetos. Legal. Aproveito a oportunidade e mando um abraço para a nossa artista boneca miúcha, Cléo Santos, minha parceira, minha amiga. Legal. Né? E entre todos os artistas, né, a Cléo Santos é uma figura muito destacada, que ela vem há muitos anos trabalhando
né, contos e lendas na cidade. Então, ela tem uma Bacana. história muito bacana na cidade de Jandira, né? E precisa ter sempre o desenvolvimento maior. Mas existem fatores sociais, fatores econômicos que não desenvolvidos, trava-se a outras políticas públicas também, né? Veja, na questão social, o índice de desemprego, ele ainda está muito alto. Muito alto ainda. Ainda está muito alto. Isso a nível Brasil, né? Em Jandira não é diferente, né? Temos tido algumas implantações, algumas mudanças, né, nesse crescimento econômico, mas a cidade ela está atrasada economicamente falando, sim, está, né? Tem muitas promessas políticas não cumpridas, tem muita gente falando que vai fazer e não faz. Lembrando que esse ano é ano de eleição, né? Sim. E a população tem que saber Sim. como votar e quem votar, né? Porque a boa parte da população vota e depois ela não cobra os 4 anos. E aí aqueles vereadores que sumiram, volta para pedir voto. Aquele prefeito que às vezes não fez, né? Não mostrou para que veio, volta lá para pedir o voto. E a população continua votando e sofrendo ao mesmo tempo, né? Sim. Porque o voto, ele traz essa responsabilidade. E é uma responsabilidade que os munícipes precisam ter essa consciência política, né? Porque eu sempre digo que antes de um político ser corrupto, o munícipe também ele é corrupto, né? Porque a partir do momento que ele não tem a consciência política do que vale o voto dele, para que serve, que é políticas públicas para o coletivo e não somente subjetivo para a vida dele, ele também se entrega. Então, é muito importante falarmos sobre isso, porque a corrupção ela vem de 2 lados, ela não vem sozinha, ela é via dupla, né? Então, tem que se atentar muito a isso, e sempre quando eu faço reuniões, mobilizações, né, que isso eu faço constantemente na cidade, eu tenho conversado com as famílias, né? Gente, você tem uma pessoa com deficiência, você tem que ter esses direitos. Vamos falar de direitos, né? E vai conscientizando as pessoas de quais são os seus direitos, qual é o viés de cobrança, né, a nível dos 3 poderes e como fazer essas cobranças se tornarem uma prática efetiva de direito e política pública. Então, as pessoas não sabem como funciona esse processo. Quem sabe? Nós que estamos no poder público, nós que somos políticos, né? Que somos ativista social, que independente de sigla partidária, nós defendemos uma política social, né? Uma política em prol da vida, dos direitos humanos. Então, é nesse sentido, né? Enquanto a população ela não se conscientizar, nós vamos passar mais 4, 8, 12 e assim sucessivamente, uma cidade sem crescimento. E se não entender que precisa de investimento na assistência social, não tem como desenvolver o desenvolvimento econômico, porque são dois setores que eles andam junto. Eu acho que todas as políticas públicas Sim, estão ligadas, né? Todas. Só que o social é muito alarmante em Jandira. Só que a economia também, né? Então, como que você faz departamentos de cultura, mas a pessoa não tem alimento em casa, não tem cesta básica para suprir o mínimo e tem ânimo para ir para um curso de cultura? Verdade. Cantar, tocar violão. Você entende isso? A pessoa não chega nem com força para tocar. É isso. Então, são prioridades. Nós estamos falando, não é de assistencialismo de entrega de cesta básica, nós estamos falando de uma política pública em segurança alimentar. Exatamente. Né? Muito importante. E nós temos um grande problema na cidade em relação a isso, né? Foi pauta de alguns trabalhos técnicos que me trouxe algumas importunações, né? Porque é um técnico que ele tem a sua visão crítica e trabalha na linha do direito, ele vai ser questionado, ele vai ser indagado, por que você está fazendo, qual o seu objetivo, entende? E nós temos que continuar na nossa postura técnica, porque eu sou técnica, né? Antes de qualquer coisa, nós somos técnicos, então nós temos que defender os princípios éticos do nosso Código de Ética e defender os direitos da população, né? Então é nesse sentido. Legal. Paula, a gente falou aqui sobre a questão da assistência social, falamos um pouco da cultura, mas você também falou que você é mãe de um jovem com necessidades especiais, correto? Sim. Conta pra gente como que é, né, a batalha, porque a gente sabe que hoje educar um filho já é difícil, né? E com necessidades especiais é mais ainda, porque precisa de mais atenção, né? Depende muito de políticas públicas. Sim. Conta pra gente um pouco dessa história, dessa relação sua, né? Como que é isso? Falar do David
Ele se chama David, tem David. 18 anos. Falar do David, eu digo que é uma história de superação, né? Só que superação pelo fator que ele teve família apoiando e teve saúde pública. Legal. Porque sem essa junção de família e saúde pública, talvez ele não teria tido a oportunidade de hoje, com Quantos anos 18 ele tem, anos, Paula? 18. 18? Isso. Concluiu o ensino médio, matriculou-se na faculdade, só que ele teve essa desenvoltura por um conjunto de ações. E hoje é um problema muito grande e uma bandeira, né, mais que uma bandeira, né, é um amor ao próximo, é um amor à vida, entender como especialista em saúde pública, como assistente social, como neuroeducadora, que eu sempre digo que a neuroeducação ela veio na minha vida, que foi uma pós-graduação que eu tive que me especializar para poder ajudar o meu filho, né? Porque para mim também foi tudo novo, entender os seus diagnósticos, o que é, como fazer, porque mesmo sendo assistente social, eu não tinha esse conhecimento específico. Então lá atrás, né, cerca de 8 ou mais anos atrás, eu fiz essa especialização, o que hoje tem muitos frutos, porque eu ajudo, acolho, oriento com muita sabedoria muitas mães, né? Faço acolhimento, ensino técnicas de como fazer, porque tem mães que sofrem muito quando recebe o diagnóstico do filho, não sabe o que fazer. Eu mostro para ela no caminho de tudo, alternativas, deixo ela sair melhor do que entrou da minha sala, e não importa se o atendimento vai demorar 1 hora, 2 horas, ela fica o tempo necessário, e eu digo para ela, está tudo bem. Mas está tudo bem? Está tudo bem, porque agora você está apoiada, agora você está de frente a uma profissional que vai segurar nas suas mãos e nós vamos juntas buscar os direitos do seu filho. Então, é assim que nós temos feito. Hoje, eu como assistente social da área da saúde, que eu passei por uma transferência, trabalhava na assistência social e me transferi em novembro, de forma arbitrária, mas foi uma bênção, essa transferência que devemos estar aonde deve estar. Correto. Né? Às vezes nada é por acaso, né? Não, nada é por acaso. E Jandira é uma surpresa muito grande em todos os aspectos, né? Voltando de toda a mudança de vida que eu fiz para querer estar em Jandira. Então, esse é um diferencial. Eu quis estar em Jandira, eu escolhi estar em Jandira, né? Então, nesse processo de tratamento, né, de desenvoltura do David, foi muito importante conhecer, né? Conhecer as doenças, se especializar. E hoje a gente tem feito um trabalho que está ficando bem grande, né? Enorme, com mães e crianças que têm várias síndromes. São disléxicos, são hiperativos, são autistas, né? Temos um grande número na cidade de autista. Nós temos uma equipe maravilhosa no departamento onde eu atuo, com médicos também fantásticos, que eu falo para eles assim, vocês são mais que médicos, vocês são especialistas, né? São cientistas, então são os médicos muito especiais, que trabalham realmente, dedicam-se à sua vida, né? Como um servidor público há muitos anos, alguns já estão se aposentando, eu sempre digo que é uma perca, né, para o município, porque eles têm um olhar diferenciado, porque eles fazem com amor. Então, essa é a nossa diferença, em querer ser servidor público, que foi um sonho. E hoje, né, tem que aproveitar o avanço da tecnologia, do conhecimento, para poder identificar. Né? Às vezes, nós temos aquela criança que está com dificuldade de aprendizado, Sim. que tem, né, algumas dificuldades, e às vezes é porque tem alguma deficiência, né? Tem o TDAH, né? Que é o, Sim. Eu sou um TDAH que eu fui descobrir já adolescente, né? Já na fase adulta, que é a questão do déficit de atenção, né, de ser muito hiperativo. Então, é importante, acho que, né, esses profissionais que têm esse cuidado, e agora com um acesso mais fácil, né? Porque antigamente, né, o acesso era mais difícil, né, Paula? Sim. Agora, procurar ajuda. Procurar ajuda. E também é importante falarmos que nós estamos numa mobilização porque não temos na rede do SUS a especialidade em neuropsicologia. Legal. Só que o neuropsicólogo, ele é o profissional essencial para o primeiro diagnóstico da criança. Ele inicia o estudo para que o psiquiatra ou o neurologista possa dar o andamento dos encaminhamentos, né, para acertar todos os meios de tratamento. E nós não temos na rede do SUS, então isso é algo também para se discutir a nível federal, da importância dessa especialidade no Brasil, no SUS,
porque as mães de baixa renda não conseguem estar pagando, tá? Esse tipo de consulta, essa avaliação que depende de 10 sessões mínima, chega a ser R$3.000 no mínimo. Então, a família não consegue. A pessoa que vive com um salário mínimo, são renda baixa, não tem condições para isso. E isso prejudica o desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Em ter a oportunidade de avançar. Tem patologias que não tem cura, mas você tem como tratar para que a pessoa... Isso, tem a inclusão, tem acesso ao fonoaudiólogo, né? E que em Jandira também é um grande problema, né, nessa questão, mas nós estamos alinhando, porque eu cheguei no departamento propício, né, e correto, como eu disse, e vamos pensar sobre essa questão, sobre essa inclusão melhor dessas crianças, né? Então, veja, são necessidades a nível federal, são necessidades a nível também estadual e municipal, né? Porque o município, quando ele quer, ele também faz acontecer. Sim. Ah, não tem no SUS? Espera aí, mas vamos fazer uma dotação orçamentária e vamos contratar a nível municipal? Como tem na cidade vizinha em Barueri, como tem em outros municípios. É possível fazer? É possível fazer, mas tem que ter interesse político, tem que ter vontade política para as coisas acontecer. Agora, não tendo, o que a gente faz? A gente mobiliza essas mães e segue o procedimento. Aí depois a assistente social, ela é dita assim, nossa, mas ela é problemática. Não sou problemática. Dentro da minha profissão técnica, o meu dever é fazer política pública, é orientar caminhos de direito. Não é sonegar direitos, entende? Então, é nesse contexto, né? E é bom poder explicar isso publicamente para as pessoas entenderem. Quando se depara com um especialista na área que tem conhecimento de causa do que realmente está fazendo, isso, né? Que está preparado para fazer acontecer. Né? Então, isso é muito importante, tem trago muitos frutos, né? Inclusive, tenho também iniciado um trabalho com a rede estadual do município de Jandira, acolhendo essas mães. Eu fui convidada pela direção de uma escola a estar acolhendo essas mães, porque teve aluno que era atendido por mim e teve resultado, né? Então, as mães levaram para a escola. Olha, vocês conhecem a Paula assistente social? Não, então vamos conversar, precisamos. Por quê? Mesmo que tenha a lei sobre assistentes sociais e psicólogos nas redes de ensino municipal e estadual, não é concreto ainda. Isso nós precisamos chamar também a atenção das autoridades da importância, porque se tem profissionais nesse perfil, assistente social capacitado, psicólogo dentro das escolas, muita coisa pode ser evitada e muitas coisas podem ser feitas. Né? E isso vai ajudar a comunidade como um todo. Sim. Paula, a gente tem um projeto aqui também, Prepara-te, né, que é um projeto, né, para desenvolvimento humano e inteligência emocional. Conta um pouco pra gente, né? Você falou que vai ser lançado antes de nós começar aqui. Você falou, Walter, a gente vai lançar um projeto e tal. Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Isso, esse projeto, Prosperity. É o Prosperity, né? Sim. Prosperity, né? Que vem do sinônimo de prosperidade. Nós acreditamos que através da inteligência emocional nós conseguimos fazer muitos destraves quando nós cuidamos da nossa mente. Então, tudo está na mente. Tudo ou boa parte da nossa parte funcional física, ela está na mente, né? E esse projeto, ele já vem numa trajetória e ele vai ser inaugurado na cidade de Jandira agora em maio. Então, é um projeto que vai ser gratuito para a população. Nós vamos estar trabalhando, trazendo para Jandira, porque a gente identifica a população muito adoecida. É uma população adoecida de várias formas, não é só da alma. Ah, mas ela precisa ir para alguma religião, A ou B. Não. Não é só isso. É um pouco além, né? Enquanto ela não tratar a mente, que comanda o corpo físico dela, os desejos dela, né? A vontade de viver dela, não tem saída. As coisas ficam bem difíceis, né? Então, esse projeto, ele traz esse preparo da inteligência emocional, vai trabalhar sobre PNL, neurociência, e vai ser uma inovação na cidade. Isso é particular ou é... É gratuito. É gratuito via... É gratuito, e aquelas pessoas que puderem contribuir com 1 quilo de alimento não perecível vai ser bem-vindo, que vai colaborar para a obra social no mesmo município, para aquelas pessoas que frequentam, né, a instituição, tem a necessidade alimentar. Paula, para quem quiser participar, né, como que eu faço para entrar em contato com a Paula? Como é que eu faço para conhecer mais
sobre esse projeto. Manda um recado aí, pessoal, lá de Jandira. Perfeito. Vou deixar minhas redes, né? O meu Legal. telefone 11 981312738 e redes sociais, Instagram e Facebook, @paulaassistentesocial. Pessoal de Jandira, né, fique ligado nesse projeto Prosperity, que é um projeto, né, que a Paula acabou de apresentar aqui. Então, né, você que tiver interesse, entre em contato com a Paula, rede social, Paula Assistência Social, né, de Jandira. Coloca lá Jandira que deixa bem marcado. Paula, a gente está chegando aqui no nosso final, né, mas você também tinha falado a questão da luta habitacional, né? Conta um pouco para a gente sobre essa militância, né, e aí já deixa suas considerações finais, agradecimento para a gente numa outra oportunidade. Esse espaço aqui é um espaço de fala, é um espaço que a gente traz pessoas de verdade, por isso que o nome, né, do nosso, né, podcast é No Foco, a verdade nua e crua, para a gente trazer pessoas verdadeiras, pessoas reais, que de fato vivenciam a comunidade e contribuem de alguma forma, que nem você contribui, né? Já dá os nossos parabéns aí pelo trabalho, né, que você desenvolve, um trabalho bonito, né, e um trabalho também, né, que requer muita força emocional para exercer. Muita. Muito obrigada pelas palavras. Sobre a moradia, comecei na militância, no movimento de moradia FLM, Frente de Lutas por Moradia, em São Paulo. Militei, atuei. Nesse período também foi decorrente da minha eleição do Conselho Tutelar, Santana Tucuruvi, né, onde eu fui eleita também. E o trabalho de moradia, ele traz essa visão de políticas públicas. Né? Por que se há ocupações, né? E as pessoas confundem ocupação com invasão. Né? Então, precisa ter mais discussão, precisa ter implantação, politização do que é um movimento de moradia, enquanto as pessoas estão sofrendo na rua ou pagando aluguel, sendo que é área pública. Né? A área pública que pode ser ocupada, tendo uma luta de moradia, para que as pessoas tenham o seu direito à moradia, como previsto, né, no artigo 5º da nossa Constituição Federal, como direito de qualquer cidadão. Então, é uma discussão longa sobre moradia, mas nós temos feito esse trabalho em algumas regiões de São Paulo, na questão de regularização fundiária, onde discutimos também com alguns poderes executivos, né, legislativos, sobre essa questão. E ainda temos muitas pessoas em áreas habitacionais precárias, né? Tem comunidades que eu atendo, que mesmo estando em Jandira, não deixei minha população de São Paulo, tá? A gente continua esse trabalho, essa união, essa comunhão, né? E são realidades dificílimas, porque são pessoas que ainda são muito mal habitadas, em locais muito precários, e continuam firmes no desejo, né, de ter uma moradia uma moradia digna, né, o mínimo, né? Então, trazendo para a nossa atualidade, graças a Deus, o nosso presidente Lula, ele está engajado nessa questão. Estive com ele em Brasília em novembro, participei, né, de uma implantação que teve recente, de uma entrega do Minha Casa Minha Vida. Então, foi muito importante e foi muito bom estar com o presidente, ver ele muito bem, com saúde, né, com vivacidade, e continuando a lutar pelo povo brasileiro, né, e principalmente pelas famílias de baixa renda. Legal. Paula, quero agradecer aqui, né, a sua vinda até o nosso estúdio, falar que esse espaço está aberto. E você que está nos acompanhando, aproveita já, se inscreva, compartilhe, curta o nosso canal, né, e chame mais seguidores aqui, porque aqui é No Foco, a verdade nua e crua. Paula, obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês, parabéns também pelo excelente trabalho. Deixo meu abraço e meu agradecimento ao deputado Marcolino, tá? Ao presidente Lula, por toda a luta feita no nosso país, né? Que continuemos firmes, né? No foco e na luta. Verdade. Muito obrigada. Forte abraço, até a próxima. Obrigada.